você está indo para uma consulta médica, uma consulta normal. E aí, normal seria a conversa, a anamnese, o exame físico e as solicitações de exames complementares. E quando você retorna para os resultados, você recebe um diagnóstico de um câncer. Como é que isso funciona na sua cabeça? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar as notificações, aquele sininho não custa nada e para nós é muito importante. E ao mesmo tempo, compartilhe essas informações com as outras pessoas para que elas também tenham conhecimento disso. Quando isso acontece sem que você tenha nenhum sintoma, nada, porque muitas vezes você vai a uma consulta com algum sintoma, com alguma queixa, e aí normalmente a tendência é tentar esclarecer esta queixa. Ainda assim não é fácil. Porém, quando você vai para uma consulta de rotina, check-up anual, e você se depara com um resultado onde vem um diagnóstico de câncer, há uma tendência natural de o ser humano, e aí não é você especificamente, é o ser humano, ter reações que nós já acompanhamos ao longo dos anos. É a crise do porquê comigo. É a crise, eu não mereço isso. É a crise, eu sou uma pessoa tão boa e tem tanta gente ruim por aí. Nós começamos a ter crises, e crises inclusive que podem chegar não só à nossa questão social, não, pode chegar também à nossa questão de fé. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente religiosa, sou uma pessoa que vai aos cultos, às missas, aos lugares de fé que eu frequento. E por que isso acontece comigo? Porque Deus permite que essas coisas aconteçam. É muito frequente, então, que a gente faça esse questionamento de indignação. É um questionamento de indignação, como se nós estivéssemos sendo punidos por alguma ação ou tarefa. Infelizmente, dentro desse contexto, existem muitos líderes religiosos de todas as naturezas que utilizam-se dessa fragilidade do ser humano e dizem que você está passando por isso porque você não vivenciou a fé da maneira que deveria vivenciar, porque você não aceitou a denominação religiosa que deveria aceitar. E muitas dessas coisas que são geradoras de culpa na vida da pessoa. E ao mesmo tempo, quando todo esse fervilhão de emoções está acontecendo, surge também uma crise de sentido. Meu Deus, por que então acontecendo um negócio desse comigo? Qual o sentido da minha vida? É sofrer? É passar por todas as dificuldades que um tratamento dessa natureza pode trazer? É não ter mais certeza do meu dia de amanhã? É não ter mais certeza do que eu posso ter domínio ou não ter domínio? A minha vida que estava toda planejada no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu trabalho, na minha evolução pessoal, tudo isso perdeu o sentido? Então, esse tipo de situação, esse tipo de diagnóstico realmente quebra muito da autonomia das pessoas. E aí nós precisamos rever todas essas
questões. Esses questionamentos são importantes, sim, porque eles fazem parte da reação do ser humano ao impacto da notícia. Observe que nós estamos falando de coisas bastante importantes e de maneira até superficial. E eu convido você, caso você pretenda se aprofundar nesse conhecimento, aqui vai aparecer um QR Code na tela, você aponta o seu celular para o QR Code e lá você terá várias outras opções de aprofundar na leitura, no conhecimento, enfim. E não deixe de fazer isso, porque tem muita coisa que pode realmente esclarecer essas questões e essas dúvidas. Porque muitas vezes é nesse momento que a gente precisa reforçar a nossa questão de fé, a nossa questão de ressignificação de sentidos e a nossa busca pelo domínio verdadeiro. A gente fica muitas vezes perdidos em domínios secundários. Eu quero dominar a minha questão de trabalho, eu quero dominar a relação dos meus subordinados no trabalho, eu quero dominar o lugar onde socialmente... Não, você tem que dominar a si próprio. Você tem que trabalhar em cima do controle das suas próprias emoções, porque são elas, estas emoções não corretamente trabalhadas, que vão gerar pensamentos, comportamentos e até dificuldades de você aceitar a realidade, aceitar o tratamento, aderir ao tratamento e fazer as coisas como elas devem ser feitas. Então, pode sim que um diagnóstico desses traga um impacto muito grande na sua fé e no seu sentido de vida. Mas não busque esses sentidos fora de você. Busque lá dentro, porque eles moram dentro de você, mais profundo que você pode imaginar. Se você gostou, compartilhe isso com outras pessoas. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para outras conversas como essa.